Deus já me deu a palavra. Eita glória! Glória a Deus! Sabe, irmãos, o bom mesmo é assim. De mim, os irmãos não poderiam esperar coisa boa. Por quê? Sou homem, ainda estou aqui nesse corpo, né, pastor? Nós, né, pastor? Estamos nesse corpo nosso, mas o Senhor é fiel. Aleluia. João, o Evangelho de São João, capítulo 5, e o versículo 39. 39, quando os irmãos encontrar, diga amém. Amém. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém, irmãos? Eu vou tomar um outro texto junto com a igreja daqui a pouco, que vai falar sobre ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Cristo. Os dias se aproximam, viu, irmãos? Vamos orar pela disposição da palavra, esse versículo como base. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, meu Deus, entramos na Tua presença em oração. Primeiro lugar, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa de poder estar na Tua casa, juntamente com os Teus filhos, para junto meditarmos na Tua palavra, Pai, porque o Senhor é dono da palavra, é o Senhor que fala no interior da nossa alma, através da Tua palavra, e até aqui o Senhor tem nos abençoado grandemente. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero falar um pouco, sabe, pastor, da nossa ida e da nossa volta. Eu liguei, irmã Evelyn, não sei se 2 ou 3 ligações eu fiz para comunicar com o pastor Gilmar sobre a nossa viagem. A nossa obrigação, né, pastor, como obreiro auxiliar do pastor Gilmar aqui desta igreja. Então, nós aprendemos assim, comunicar para não ficar muito vazio, mas eu não consegui, ele não consegui falar com o pastor Gilmar, mas é assim mesmo, ele tem os trabalhos dele, vai para a cerejeira, né, irmã? Tem um trabalho, tem hora que sai de diária e não consegue receber comunicado, não é verdade? Nem por isso nós vamos nos entristecer, nem por isso nós vamos deixar de fazer a obra de Deus na terra, porque se está incumbido a nós fazer a obra de Deus, irmãos, precisamos mais do que nunca fazer a obra do Senhor. Por quê, irmãos? Por quê? Porque a nossa vida é comparada com um vapor. Lá em Hebreus, lá em Tiago, né, capítulo 4 e o versículo 14, diz que nós não podemos dizer, lá diz a palavra no versículo 13: ei, agora não dizer, iremos a tal cidade e faremos isto ou aquilo no amanhã. Porque, aí o versículo 14, porque o que é a vossa vida? Tem um cabinho de guarda-chuva assim, que é um ponto de exclamação, lá no versículo 14 de Tiago 4. E diz, aí a parte B do versículo 14 diz assim: porque a vossa vida é como um vapor que aparece
Então, irmãos, comparando a nossa vida, pastor Ismael, com uma panela de água a ferver, sabe, irmão? E vamos entrando na palavra de Deus por aqui. Como é a palavra, uma panela cheia de água a ferver? É comparado à nossa vida, porque é comparado como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Lá no Salmo 90 e o versículo 10, pastor, a palavra de Deus diz assim, que a vida de um homem é da duração de 70 anos, e alguns pela sua robustez, que quer dizer, é mais forte, tem mais resistência, sabe, pastor? Ele chega até os 80, mas na verdade o que passa disso é enfado e canseiro. Então, o versículo 14 de Tiago, pastor, ele diz que a nossa vida é a minha, a tua, a nossa, é comparada com um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, vai embora, termina, irmãos. Cada um de nós temos o nosso último dia e nós vamos passar para a eternidade, não é verdade, irmão? Então a nossa vida, a Bíblia está orientando, é como um vapor. Uma panela cheia de água, eu já tomei conta de uma cozinha um ano. Um ano tomei conta de uma casa, fazer tudo e ferver a água também. Então a gente coloca uma panela cheia de água, pastor, comparando com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus nos diz. Aí, irmão, o que acontece? Nós ligamos fogo ou colocamos fogo na lenha, se for um fogão caipira, né? Ou no gás e tal, ou elétrica, ligamos a panela e ela começa a aquecer. A panela transportando de água. E ela vai aquecendo e daqui a pouco ela já começa a soltar fumaça, sim ou não? A fumacinha. E aí a água vai se transformando em fumaça. Daqui a pouco ela já não está cheia mais, viu, pastor? Daqui a pouco ela já não está mais naquele nível quando nós enchimos mesmo até quase derramar. Mas aí ela vai descendo e essa água vai se transformando em fumaça. E a nossa vida é comparada como essa fumaça. É a comparação que a palavra de Deus faz com a nossa vida. Podemos chegar em casa, fazer esse teste, coloca para ferver. Olha, irmão, não vai muito tempo, a água vai descer o nível, vai diminuir a quantidade. Bem assim são os nossos dias na face da terra. Aí o Salmo de número 90 e o versículo 10 diz que a nossa vida é da duração de 70 anos, e alguns pela sua fortidão, robusto, um pouco mais resistente, vai até os 80, mas na verdade o que passa dos 70 é enfado e canseiro. Está vendo, irmão? É o que a palavra diz sobre a nossa vida. Mas na palavra que nós vimos aqui, é o próprio Jesus dando um mandamento no Evangelho de João, no capítulo 5 e o versículo 39, dizendo assim: olha, homem, olha, mulher, no céu não se casa nem se dá em casamento. Olha, homem, leia a Bíblia, leia a minha palavra. Olha, mulher, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento, né, pastor? Porque quando nós abrimos a Bíblia, irmão, e ganhamos conhecimento no conteúdo da palavra de Deus, nós vamos ganhar conhecimento de Deus através da sua palavra. E quando nós adquirimos esse conhecimento a Deus, nós temos intimidade com Deus. Vai depender muito de cada um de nós, irmãos. Porque assim, à medida que nós buscamos a presença de Deus, Ele está sempre conosco.
Ele vai nos abençoando, vai multiplicando a tua palavra, a palavra de Deus na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa viagem, é bênção que eu vou contar. É a operação do Espírito de Deus na nossa vida. Porque, irmão, a palavra me diz que para mim ensinar a palavra, primeiro eu tenho que aprender. É o próprio Jesus que falou isso. Então, quando eu aprendo na palavra, aonde eu saio, eu vou levar a mensagem da palavra de Deus. Porque eu aprendi. Porque a carência do ser humano, irmãos, é muito sobre a palavra. Nós viajamos, fomos para alguns municípios, mais que um, em Rondônia. E nessa viagem nossa, na nossa saída da primeira cidade, que foi Machadinho do Oeste, ali, irmãos, depois de uma eleição, não quero aqui introduzir política na palavra de Deus, mas depois de uma eleição, e nós tivemos conhecimento ali de o prefeito e o vice de Machadinho, que o prefeito já havia sido eleito, e agora de novo ele tirou 4 vezes mais a votação do município. E isso, o que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? O ser humano é egoísta por ética. Quem não tem Jesus na vida, pelo amor de Deus, não tem temor de Deus, faz e acontece o que vier na frente. E na nossa saída, Deus me tocou, na nossa saída de Machadinho, tomamos conhecimento do andamento das coisas naquela cidade. E ali na nossa saída, fomos orar para sair, para vir de volta da nossa viagem. Não ia vir nos direto. Tinha outros lugares para a gente parar antes de vir para ali. E ali Deus me tocou e me mandou dizer para o Cláudio. Cláudio é o meu genro que ele teve naquela reunião lá na casa da irmã na Bélgica. Os irmãos lembram? O Cláudio, moreninho, magrinho, alto, e a Osana, minha filha mais velha. Nós temos 2. Essa é a mais velha, que mora lá em Machadinho. E Deus me mandou dizer para o Cláudio: olha, Cláudio, você, primeiramente, Deus testa a palavra, sabe, irmão? É assim que Deus faz. E Deus me mandou ir cara a cara com ele, fazer algumas perguntas para ele. E eu disse: Cláudio, Deus está me mandando te perguntar como está a sua vida diante dele. Só tem uma resposta: ser fiel na resposta. Nada mais além disso. Responde o que você está vivendo. E ele disse: eu estou firme. E Deus me mandou falar para ele: olha, então você faça oração, pede oração e ora muito em favor do prefeito que foi eleito, porque a palavra de Deus nos diz, pastor, que é para nós orar pelas nossas autoridades. É um homem evangélico, desliza um pouco, é verdade, sabe, irmãos? Mas só, irmão, que a Bíblia diz que é para nós fazermos oração pelos que estão em eminência, que são as autoridades, irmãos, que estão trabalhando, e que nós precisamos de orar para que Deus possa dar a palavra para essas autoridades, para que venha temer a Deus em primeiro lugar e honrar a palavra de Deus. Aleluia. E Deus me mandou impressar o Cláudio mesmo na parede. Você está de acordo com a palavra de Deus? Se não está, sai fora, porque não vai dar certo. Porque hoje a palavra de Deus diz que os homens ímpios, eles não fazem
questão de destruir vida, irmão, sem mais e sem menos, não tem estabilidade, sabe, irmão? A pessoa sem Jesus, pastor Ismael, não tem estabilidade de vida. E nós, quando Deus nos orienta e manda orientar as pessoas, nós precisamos orientar e dizer: olha, não passe por esse caminho, porque você, se você é servo de Deus, busque a Deus em oração, porque os homens maus, eles estão por aí, e eles procuram destruir vida, sabe, irmãos? E nós, os salvos, nós que estamos firmes, precisamos interceder pelas autoridades, pelas pessoas, porque o mal, a palavra de Deus diz que o mal tão de perto nos rodeia, sabe, irmão? Nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, se nós somos ou não somos, se servimos ou se não servimos a Deus. É verdade, pastor? Então precisamos estar mais do que nunca, irmão, firme na palavra. Nós precisamos. Saímos de lá, viemos, mas quando aproximamos, vamos para Mirante da Serra e voltamos, mas quando nós aproximamos de Pimenta Bueno, irmãos, Deus falava comigo claramente: não vá para Vilhena hoje, porque não era para vir, irmãos. E nós, depois que passamos a cidade, aí eu cheguei numa borracharia para poder tomar informação a respeito de alguém que mora naquela região, e Deus me tocava: não vai sem primeiro fazer esta visita. E nós entramos, sabe, irmão, de lá para cá à direita, que passamos no primeiro posto, pegamos na área de chácara e fomos sem destino, sem saber aonde ia, sabe, irmão? De tarde, era 3 horas da tarde, irmão Hélio. E nós, aí eu dei sinal, parei o motoqueiro. O motoqueiro falou: chega lá na Dona Maria, que a Dona Maria é pioneira nesse lugar, e vai informar sobre alguém lá para frente. E aí, tinha uma caminhonete branca em frente à casa da Dona Maria, eu parei ali, e aí, para tomar informação, ela disse, aí chegou uma mulher na casa dessa Dona Maria, na beira da estrada, e disse: olha, tem uma estufa de produção de legumes e verduras, e depois da estufa tem a casa do pessoal, chegue lá. E chegamos lá, e fomos, dali uns 2.000 metros, chegamos lá, já era quase 4 horas da tarde. E aí, irmão, o que aconteceu? Nós chegamos, e aí o casal de jovem que recebeu a gente, estava só a mãe, o pai estava para Cerejeiras, e aquele jovem nos recebeu muito bem. E ali, irmãos, o que aconteceu? Uma irmã da dona da casa, com a perna, irmã, do joelho para baixo, na carne viva, sendo tirados os pedaços da carne com a pinça. Aleluia, glória a Deus. E nós chegamos na cozinha ali, foi oferecido café, numa casa grande, bem humilde, mas uma casa grande. E ali Deus, quando eu olhei para aquela mulher, ela estava deitada dentro de uma rede assim, e ela se levantou. E quando ela se colocou diante de mim, de pé, Deus me mandou profetizar na vida dela: hoje é o dia da tua vitória, mulher. Aleluia! Glória a Deus! Daqui para baixo, irmão, não tinha mais carne, não tinha mais pele, quase nada de tecido, que é a carne. Para nós na medicina, tecido é a carne, não é isso aqui. E essa mulher, irmão, ela já não tem nada mais do couro, não tem mais nada, só os nervos, ficou pelado o esqueleto da perna dela, coisa horrível, dor 20
24 horas por dia. Mas aí, irmão, chegou a hora dela. E Deus me mandou profetizar, e nós fechamos o círculo, e cada um pegamos um na mão do outro, pastor. E ali nós oramos, e ali nós ordenamos a bênção daquela irmã. Glória a Deus. E ela começou a chorar, pastor. E ali, irmãos, foi a vitória dela. E aí pronto, aí escureceu, e a dona da casa e nós estávamos vindo embora. Irmã Evelyn, não ia ficar não, nós vimos embora, porque tinha um convite seu, para mim poder trazer a palavra no domingo à noite, sim ou não? E aí, irmãos, mas só que a irmã comunicou com ela, né, irmã Evelyn? A irmã comunicou, foi uma coisa tudo preparado por Deus, irmão. E aí eu profetizei na vida dela. Eu disse, olha, a partir de hoje, essa enfermidade não tem poder sobre a sua vida. Glória a Deus. Precisamos crer, irmão, na palavra de Deus. Quando Deus manda falar, Ele honra a gente, Ele faz cumprir, sabe, irmã Eva? E ali, aquela mulher começou a chorar, e foi para casa para dormir. E a dona da casa, ela falou, vocês não vão embora hoje não, porque essa BR agora de noite estava escurecendo. E eu olhei para a irmã Ângela e falei, e agora? Aí ela ficou meio assim, mas aí Deus me tocou, tome a decisão, não vá hoje, nada forçado de viajar à noite, ficamos. E aí nós posamos ali, fomos muito bem tratados, muito bem recebidos, o pessoal humilde, mas o que eles tiveram, eles nos deram uma cama muito boa para dormir, repousar à noite. E a menina que arrumou o quarto para nós ficar, porque depois a mãe falou, foi a Luana que arrumou lá, né, Luana? Falei, pois é, Luana, você deixou a Bíblia aberta em cima do criado, na cabeceira da cama. E eu já li a Bíblia onde você deixou aberta, viu, pastor? Esse é o nosso testemunho, pastor, aonde nós andamos. E ali eu peguei a Bíblia, eu tive o capricho de pegar a Bíblia e ler. Estava aberta a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9 do livro de Jó. E aí, irmãos, eu li a palavra de Deus, a palavra confortando, porque o livro de Jó sempre, Jó foi sofrido, né, pastor? E ali sempre o conforto da palavra de Deus. E passamos a noite. No outro dia, no café da manhã, aquela mulher chegou lá na casa. Ela que falou que não conseguia dormir, era dor 24 horas por dia. Sabe, pastor? E eu perguntei para ela, como é o nome dela, meu irmão? Deise, né? E eu falei assim, ô Deise, como que você passou o dia ontem na hora que ela foi depois da oração? Ela falou, dormi a noite toda e não tive dor. Glória a Deus! Esse é o testemunho dela. E aquela secreção que estava debaixo daquele curativo enorme, do joelho até embaixo, irmão. Tudo sem carne. Ficou pela metade. E Deus me mandou profetizar na vida dela. Chegou a sua vez. Você está sendo curada. Deus está te dando vitória. Por isso ela não sentiu mais dor, irmãos. E nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Eu só citei isso tudo aqui, pastor, porque está dentro da palavra de Deus. Eu li a Bíblia que estava lá. Eu aconselhei na oração em Machadinho, orar pelas autoridades que estão em eminência, que está escrito na palavra, lá no livro de Timóteo, para depois, aquela mulher passou a noite, não teve mais dor. Agora eu quero
voltar para a palavra. Eu quero voltar para a palavra que foi lida aqui nessa tarde. O texto que nós limos, pastor, é um versículo apenas. Jesus disse assim: olha homem, olha mulher, leia a minha palavra, aprende na minha palavra, porque eu sou fiel e velo sobre a minha palavra. E eu quero citar aqui, irmãos, o versículo primeiro do livro onde essa irmã aqui leu, capítulo 11 de Hebreus, no versículo primeiro, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das que se não vê. Glória a Deus! Deus te mandou aqui, irmão, para você ler esse versículo, para você ler o versículo que a senhora leu ali no capítulo 11 do livro de Hebreus, porque Deus queria que eu citasse o versículo primeiro. E foi através da leitura que a senhora fez na Bíblia, Deus me manda dizer: coloquemos a nossa fé em ação. É a ferramenta que Deus nos deu, irmão. Se você estiver passando por problema difícil, coloca a sua fé em ação. Usa essa ferramenta. Vamos usar, irmão, essa ferramenta, pastor. Vamos usar a nossa fé. É na palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmão? Porque Ele é fiel. Ele não falha não, irmão. E a nossa fé, a palavra, no versículo 1, lá do capítulo 11 de Hebreus, aonde a senhora leu 6. No versículo 6. Então, no versículo 1, a palavra diz assim: a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não vê. As coisas que nós não vemos, isso está falando de portal. Portal quer dizer no dicionário bíblico esquina, que a gente não vê do outro lado, sabe, irmão? Mas pela fé nós conseguimos ver. É colocar a fé em ação. Nós vamos ter visão aonde a gente não tinha condição de ver. Nós vamos enxergar aquilo que a gente não enxergaria se não tivesse fé, se não colocasse a nossa fé em ação. Então, irmão, essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja nessa tarde. Ali quem falou foi Jesus, no capítulo 5 de João, do Evangelho de São João, no versículo 39. Tem muitas mensagens para ser pregada, mas a mensagem dessa tarde é Jesus mandando ler a Bíblia. Aleluia. Leia a Bíblia, vamos ler a Bíblia, irmão, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é como um gibi, ela tem o seu poderio. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ela fala sobre o poderio da própria palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Hebreus 4 e 12, né, pastor? Então, irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra que me leva, é a palavra que me traz, é a palavra que me alegra, é a palavra que me dá fé, é a palavra que me faz andar, é a palavra que me faz levar a própria palavra. Glória a Deus. Vou pregar em Colorado do Oeste e vou pregar na igreja metodista wesleyana em Cerejeiros, num culto de missão. O pastor vai confirmar a data. E eu quero pedir a oração da igreja a meu favor e da minha esposa. Sempre viajamos juntos. Se tiver mais alguém que quiser ir junto, enquanto a caminhonete estiver cabendo, nós vamos levar. Sabe, irmãos? Está convidado, viu, pastor? Nós vamos levar a palavra de Deus. Pastor, nós estamos vivendo os últimos dias. 6 milhões de judeus foram levados à morte.
Em Israel, nesse confronto, 6 milhões de judeus adultos e 1,5 milhão de crianças, irmãos. Isto é o fim, viu, pastor? Isto é o fim, viu, irmãos? Eu quero parar por aqui, mas eu quero deixar essa injeção de ânimo, sabe, pastor? Vamos levar a palavra, irmãos, porque o Senhor, Ele nos honra, né, irmã Eva? Quando nós levamos a palavra, o Senhor nos honra. É aqui, a hora que precisar, irmã Eva, nós estamos em Vilhena, por favor, pode me convidar. Eu estarei à disposição da igreja. Estou aqui junto com o pastor Ismael, pastor Gilmar, junto com a igreja, para honrar a palavra de Deus e honrar a igreja, irmãos. Quantos podem dizer amém? Amém. Posso parar por aqui, irmãos? Está boa essa palavra? Amém. Quantos podem dizer amém? Fica de pé. Vamos orar, né, pastor? Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Na verdade, foi um aprendizado na palavra, sabe, irmãos? Não esqueça, por favor. Jesus está mandando ler a palavra nesta mensagem. Senhor nosso Deus, nosso